Oi pessoal, tudo bom? Olá meu povo, estou aqui de volta com mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo assim bem intimista, é um vídeo abrindo o meu coração. Eu acho legal esse tipo de vídeo assim aqui no canal, porque vocês conseguem me conhecer um pouquinho mais. Como eu sempre falo, cada vídeo que eu posto, vocês me conhecem um pouquinho mais, de alguma forma, né? Talvez com a minha história, né, com o meu aprendizado, com a minha história de vida, assim, eu também possa ajudar um pouquinho vocês, né, de alguma forma. É um vídeo bem aleatório, tá? Eu tô aqui no quintal de casa mesmo e tem o vizinho aqui fazendo obras, então vocês podem ouvir alguns barulhos da natureza, pode ouvir algum barulho de alguém conversando ou barulho de obras mesmo e tá tudo bem. É um bate-papo, é mais um bate-papo mesmo. Uma coisa mais aqui de amiga, né, de amigo, mais intimista. Antes de começar esse vídeo, eu já vou falando assim, que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de detalhar a história, de detalhar as coisas que eu conto, que eu falo. Então pode ser que esse vídeo fique longo, então se você tiver interesse, se você quiser saber um pouquinho mais do que eu passei, né, então fica aqui até o final. Assim, eu não tenho a história de vida mais incrível do mundo, sabe? Com uma super superação e tudo mais. Mas ao longo da minha jornada até aqui eu passei por muita coisa que talvez outras pessoas possam estar passando pelo mesmo que eu passei, ou, né, já ter passado por isso também e assim, se compadecer da minha história e a gente poder conversar, trocar figurinha, né? E talvez ajudar outras pessoas. Se pelo menos com um vídeo meu eu conseguir atingir, né? Ajudar pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz. Porque esse é o intuito dos vídeos daqui do canal. Pra fazer esse tipo de vídeo, eu sempre ficava pensando muito antes de gravar, porque eu falava que eu precisava estar preparada pra gravar, né? Pra falar sobre algumas feridas do meu passado, né? Algumas coisas que me magoaram muito, mas que já foram superadas. Mas sempre tem um pedacinho da história que a gente, quando vai mexer na ferida, ainda dói um pouco, né? Ainda, se você der aquela cutucadinha, ainda vai dar aquela leve dolorida, mas tudo bem. Tudo bem, então eu falei, bom, vamos fazer este vídeo. Mano, aqui atrás tem uma casa super colada com a nossa. E assim, corre um grande risco dos vizinhos saberem da minha história agora que eu estou gravando, mas tudo bem. Bom, gente, eu vou começar pela minha infância, né? Minha infância, graças a Deus, não foi assim uma infância muito tranquila, muito divertida, muito proveitosa. Eu não tive nenhum problema na minha infância, sabe? Nunca me faltou nada, graças a Deus. A minha infância eu passei com muitos amigos, fiz tudo o que eu gostaria de fazer. Meus pais sempre me deram muita liberdade desde pequena. A minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar, eu ficava com a minha avó, então eu não era qualquer pessoa, eu não ficava na escolinha, eu fui pra escolinha bem mais tarde mesmo, na pré-escola, né, se eu não me engano, uns 5, 6 anos, mais ou menos. Foi muito tranquilo, muito divertido. Eu sempre fui rodeada da minha família, dos meus amigos. Então, quanto a isso, não tem nem o que falar. Até os meus 11, 12 anos, que foi a minha transição da infância para adolescência, sabe? Aí já foi um pouco mais sofrido, digamos assim, né? Quem é o pré-adolescente, adolescente que nunca sofreu com alguma coisa na vida, né? Inclusive o famoso bullying, que hoje em dia é tão, né, discutido, tem tanta importância, tanta relevância aí no mundo, e não era assim antigamente. Na minha época não era assim. Quando eu saí da minha infância pra minha adolescência, né, que eu fiquei realmente mocinha de verdade, eu não tinha nenhum tipo de vaidade. A minha referência de vaidade era a minha avó, que a minha avó, sim, ela se maquiava, ela se arrumava, ela gostava de colocar joias, ela sempre foi desse jeito. Então a minha referência hoje de vaidade é a minha avó. Já a minha mãe e o meu pai, eles não tinham tanta vaidade dessa forma, né? Não, eles não se preocupavam em se arrumar, a minha mãe se maquiar, alguma coisa assim, só realmente em ocasiões muito especiais.
E na minha adolescência eu fui assim, eu não tinha essa vaidade. E, além de não ter a vaidade, eu era uma garota que eu tinha muito buço, né? O famoso bigode. Eu sempre tive muito buço e ele era visivelmente, né? Visível. E isso me incomodava bastante, porque eu não conseguia ter vaidade por conta disso. Sofria muito bullying por causa disso, tanto na escola quanto na rua, né? Porque eu tinha os meus amigos na rua da minha avó. Quando eu comecei a morar na rua da minha avó mesmo, que a minha avó tinha algumas casinhas de aluguéis e a gente morava lá embaixo. E lá na rua tinha alguns meninos, né, que eu não conversava muito, que eram até mais velhos do que eu, mas que sempre, né, tiravam sarro, criando apelidinhos bem maldosos, e isso me deixava extremamente chateada, gente. E com isso, eu comecei a criar vergonha e insegurança. Então eu era muito insegura de tudo que eu fazia, eu achava que eu não ia ter credibilidade de tudo que eu fazia, sabe? É uma junção de coisas assim que é incrível a nossa mente, né? Então, assim, se eu quisesse passar algum tipo de maquiagem, um batonzinho, me arrumar um pouquinho mais, eu ficava com vergonha de sair na rua e alguém tirar um sarro de mim, entendeu? Então eu continuava aquela garotinha sem vaidade nenhuma, usando aparelho, usando óculos, de cabelo preso, com calça e camiseta. Era assim. Mesma coisa acontecia na escola. Na escola eu nunca fui da turma do fundão. Nunca fui da turma do fundão, eu sempre sentava na frente, eu sempre fui a nerdzinha. Então tudo virou motivo de piada. Então eu achava que tudo que eu fizesse de diferente viraria motivo de piada. E isso, com o tempo, acabou criando um bloqueio tão grande na minha vida, em todos os sentidos, sabe? Eu não conseguia estimular, deixar desenvolver a minha criatividade. Não conseguia pensar em coisas novas, eu tinha muita insegurança para pensar ou fazer o novo. Deixou danos na minha vida. Não digo irreversíveis, porque hoje eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu falo isso assim com uma naturalidade muito grande, assim, pra mim hoje isso já não importa mais, né, depois que você fica mais velha, que você vai criando maturidade, né, mas enfim, é igual eu falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquela época, mas tudo que aconteceu comigo naquela época me trouxe a maturidade que eu tenho hoje, me levou a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não tenho raiva, não tenho mágoa dessas pessoas que fizeram isso comigo, muito pelo contrário, Deus sabe o que faz, a vida ensina e a conta uma hora chega, não é mesmo? E eu sempre sofri isso, então isso cria um bloqueio muito grande na minha vida, então eu ficava insegura de fazer as coisas, de apresentar um trabalho na frente de todo mundo na escola, com vergonha do que iam tirar sarro, que tudo que eu fizesse ia virar piada. E hoje eu cuido muito disso para que o meu filho não venha sofrer o que eu sofri, né? Que qualquer problema que ele tenha, né, se é uma coisa de nascença, se é alguma marca que ele tenha no corpo, que isso não vai rotular quem ele é. Não é isso que vai definir quem ele é, e sim os sentimentos, as coisas boas que ele pode fazer pro mundo, né? Eu queria muito mudar de escola. Eu sempre pedia pra minha mãe pra mudar de escola, porque ali eu tava bem feliz, eu não queria mais sofrer tudo que eu tava sofrendo ali. E talvez hoje, assim, falando assim, meu pai e minha mãe talvez não tenha noção do quanto foi difícil pra mim naquela época, sabe? Que eu chegava às vezes contando algumas coisas pra minha mãe e ela falava, não liga, se ele falar isso você fala aquilo, mas é muito complicado. Só quem tá ali no dia a dia passando por tal coisa é que sabe, né? E não é tão simples assim, não liga. É muito clichê falar isso, mas não liga. Hoje, com a cabeça que eu tenho, beleza, não liga. Hoje eu sei muito bem lidar com isso, né? Com as frustrações que podem acontecer hoje comigo, mas lá atrás, né? Uma pessoa totalmente imatura e sem preparo nenhum, eu não sabia lidar com isso. Sim, tinha assim as minhas amigas fiéis, né, as minhas amigas que estavam ali comigo, sempre me dando uma força e tudo mais, mas as nossas batalhas internas só a gente pode lutar, só a gente pode passar e aprender e evoluir com isso. Bom, e hoje, vendo assim por um outro lado, eu vejo que mudar de escola não ia resolver o meu problema, porque eu poderia mudar de escola e as outras pessoas da escola nova fazer a mesma coisa que os outros faziam, então mudar de escola não ia resolver muito o meu problema, né? Eu tinha que travar aquela batalha interna comigo mesmo, eu tinha que ficar muito bem resolvida pra que
aquilo, né, se desvencilhasse. A questão da vaidade, a questão de você ter uma coisa no seu corpo que te incomoda, você não ser da turma do fundão, você não, né, não ser a mais popular da escola, não ser a mais bonita, a que chama mais atenção, enfim. Pode parecer bobo, gente, mas dependendo do que as pessoas falam, isso deixa marcas. Deixa muitas marcas, assim. Foram apelidos tão maldosos, mas tão maldosos, assim, que não vale nem a pena falar aqui, sabe? Não vale nem... Bom, gente, estamos aqui com um convidado. E, então, continuando é isso. São coisas, assim, que hoje, né, a gente vendo assim pode parecer muito simples, mas na época pra eu passar por tudo aquilo não foi, né? E eu sei que hoje em dia tem muitos adolescentes, muitas crianças que passam por isso hoje. E as questões psicológicas, né, tão tão relevantes aí, que é muito importante realmente a gente se preocupar com essas coisas para não causar danos psicológicos irreversíveis, né? Na época eu tive uma cabeça muito boa, que eu consegui, assim, jogar fora da minha mente tudo que não servia pra mim, tudo que eu sabia que aquilo não ia agregar nada na minha vida. Então, ok. Passei por tudo isso, né? Chorando muitas vezes sozinha no meu quarto, né? Porque às vezes eu tinha até vergonha de conversar com algumas pessoas sobre isso. Querendo ou não, lá na frente isso causou alguns danos também até pra eu me relacionar com outras pessoas. Até um relacionamento amoroso, começar a namorar, né? Conhecer outras pessoas, então... Porque eu me sentia insegura. Eu achava que todo mundo ia me achar do jeito que os outros achavam, desde aquela época, sabe? Na adolescência, com 16 anos, eu mudei de escola. Até o primeiro colegial eu estudei na mesma escola, né? Da primeira série ao primeiro colegial. E quando eu fui pro segundo colegial, eu mudei de escola, eu fui fazer um técnico em magistério. As minhas amigas iam mudar de escola e eu também fui com elas, né? E eu decidi que a partir daí seria tudo diferente, que eu ia fazer uma mudança na minha vida pra melhor, fosse no meu jeito de ser, no ramo psicológico, na questão estética. Eu queria ser uma pessoa melhor pra mim, que eu não queria deixar mais o mundo externo, as pessoas me atingirem, sabe? O que não estava no meu controle, eu não tinha muito o que fazer, então eu não precisaria me preocupar muito com aquilo. Eu deixaria que o tempo, né, a força divina traz as respostas. E o que estava no meu controle, eu faria o que eu podia pra fazer o melhor pra mim. Então foi aí que eu mudei de escola e eu resolvi fazer a minha depilação do buço por completo. Tinha uma moça que limpava a casa da minha mãe na época. Eu tinha muita intimidade com ela pra conversar sobre essas coisas, sabe? Que me incomodavam e que às vezes eu ficava assim com vergonha de falar com outras pessoas. Então foi que ela falou assim: você não merece mais passar por isso, então vamos agora mudar. Então ela veio, me ajudou. Então teve um dia que ela foi limpar a casa da minha mãe e ela trouxe todo o aparato dela, né, de esteticamente falando, né, trouxe cera, trouxe um monte de coisa. Ela, vamos se depilar, vamos se arrumar e não sei o que. Eu falei, tudo bem. E aí deixei ela cuidar de mim nesse dia. Então eu fiz uma depilação por completo, sabe? Me senti muito mais bonita. Eu falei, nossa, se eu soubesse tinha feito antes. Ai, gente, tudo tem sua hora. E aí eu fiz isso. Na época também eu tinha uma sobrancelha muito grossa mesmo, que eu nunca tinha depilado. E as minhas amigas na época começaram a depilar também, deixar a sobrancelha desenhadinha, bonitinha. E eu também resolvi ir lá com elas e depilar minha sobrancelha pela primeira vez, né? Deixar ela bonitinha, desenhada. Eu falei, agora acabou, eu vou cuidar mais de mim, tanto, né, externamente quanto internamente. Eu não vou mais aceitar. A partir daquele dia, gente, eu resolvi que eu não ia mais aceitar que as pessoas me rotulassem, né? Me rotulassem por uma marca do meu corpo, por uma coisa de nascença, sabe? As pessoas precisavam me conhecer internamente, saber quem eu era, saber o que eu tinha pra oferecer, o que eu podia fazer.
E foi aí que eu comecei a criar confiança, numa conversa interna ali comigo mesma, sabe? Então a partir dali eu comecei a criar muita confiança e não aceitar menos do que eu merecia e do que eu deveria. Qualquer pessoa que viesse me dar fazer uma piadinha, me rotular, fizer alguma coisa, eu já tava pronta com a resposta na ponta da língua. Aquilo lá é o que ele pensava, não era o que eu era, né? Não era a minha pessoa. Independente de qualquer coisa, aquele ser humano, se permitisse me conhecer melhor, né, e saber o que eu teria para oferecer, talvez tudo seria diferente. Então hoje, se você é dessas pessoas que você rotula, que dá um apelido, que você zomba dos seus amigos, que você faz essas piadinhas sem graça, afinal, assim, se tá ofendendo o outro não é legal, não é divertido, né? Piada, brincadeiras é quando os dois aceitam, quando todo mundo, né, aceita, entra na brincadeira e quando não ofende ninguém, não machuca ninguém. E se você é mãe de alguém que tá passando por isso, ou se você é essa pessoa que está passando por isso, saiba que tudo tem o seu tempo, se recapitule-se, né? Tipo, tem ali uma conversa interna com você mesma, veja o que tá no seu controle, que você consegue mudar, que você consegue fazer melhor. E o que não estiver no seu controle, deixa que Deus cuida, que Deus tem o tempo dele pra mostrar, né, pra todo mundo quem é quem. O tempo cuida de tudo. Eu fiz uma postagem no Instagram um tempo atrás. Vou deixar essa postagem por aqui pra vocês darem uma olhadinha, onde eu escrevi um textão sobre isso, sabe? Onde você chamar uma pessoa de feia não te deixa mais bonita. Você falar que uma pessoa é metida não te deixa mais humilde. Excluir uma pessoa não vai te deixar mais popular. Falar que alguma pessoa é insignificante não vai te engrandecer. Falar que alguém é fraco não vai te deixar mais forte. Você falar que uma pessoa é triste não vai te trazer felicidade. E também não são as marcas do seu corpo que vão te rotular, que vão dizer quem você é. E foi aí que eu falei que durante um período da minha vida eu dei importância para coisas que hoje pra mim são insignificantes. Hoje tranquilamente eu saberia lidar com esse tipo de coisa que eu sofri lá atrás, né? Por isso que eu falo que hoje eu cuido muito pro meu filho não sofrer e não ter esses danos psicológicos que eu tive. Eu soube superar, soube não ligar, né? Passar por essa fase, né? Ganhar essas batalhas aos poucos sem causar danos agora, assim, pra mim. Eu me preocupava muito com o que as pessoas falavam, com o que as pessoas pensavam, por isso que eu falei pra vocês da insegurança, da vergonha, do bloqueio criativo, que eu tinha vergonha e insegurança de fazer as coisas, porque tudo que eu fizesse de diferente eu me preocupava com qual seria a próxima piada, o que as pessoas iam falar, o que elas estavam pensando, aquela garota ridícula ali se prestando a isso. Então assim, pra eu estar gravando o vídeo hoje e ter um canal aqui no YouTube com quase 10 mil inscritos, é bem uma vitória. Como eu falei, depois dos meus 16 anos começou um pouco a deslanchar isso, né? Eu comecei a lidar muito bem com essas questões. E aí eu comecei a fazer coisas diferentes, me permitia muitas coisas, né? Mas ainda teve um longo processo, né, na vida, assim, em relação a tudo. Aí quando eu comecei a acreditar mais em mim, falar, não, eu mereço, né, o melhor pra mim, eu mereço ser feliz. E aí quando eu comecei a ter segurança, quando eu comecei a me impor, quando eu comecei a mudar realmente a minha vida, tudo ao redor mudou. Estamos aqui hoje. Não permita ser menos do que você é. Não permita que as pessoas te diminuam. Acredita em você, em primeiro lugar, que aí sim as outras pessoas vão começar a acreditar. Se você tá travando alguma batalha aí na sua vida, conta aqui pra mim nos comentários. Tenta se abrir um pouquinho, né? Assim como eu tentei abrir um pouquinho do meu coração pra vocês. Espero que vocês abram um pouquinho do coração de vocês aqui pra mim também, pra gente poder se ajudar. Se você tem alguma marca no seu corpo, alguma coisa que te desagrada esteticamente falando, não ligue, porque isso foi o corpo que Deus te deu. E é o que eu falei, o que não está no nosso controle a gente não tem muito o que fazer. Agora o que está, minha amiga, faça, mude, vai pra cima. E não importa o que você faça, sempre vai ter alguém pra falar. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, então se vocês gostaram, deixa muito like.
aqui que eu posso voltar e falar um pouco mais com vocês, abrir um pouco mais meu coração, falar um pouco mais em detalhes sobre algum momento assim da minha vida, sobre algumas coisas da minha vida que você aí possa se identificar e a gente possa se ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!